Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre classes conjugadas, subgrupo invariante e grupo fator. Tá, eu vou começar definindo o que são elementos conjugados ou elementos equivalentes, que vocês vão encontrar em alguns livros chamando de elementos equivalentes. Então o primeiro conceito que a gente vai aprender aqui é quando a gente tem um grupo, de novo a gente vai estar considerando aqui um grupo G. Tá? Um grupo G, segundo a operação asterisco. Então, se nós considerar dois elementos desse grupo, tá? A gente diz que eles são conjugados, então GJ e GL são conjugados se existir GL, né, um elemento GL de G, tal que o GJ pode ser obtido ou é igual a GL composto com GK composto com GL a menos 1. Tá? Então, se o elemento GJ pode ser obtido através do elemento, fazendo uma transformação, tipo uma transformação de similaridade aqui, né, no elemento GK, a gente diz que esses dois elementos são equivalentes ou conjugados. Tá? E vejam que isso vai ser, a gente pode escrever, na verdade, isso de mais do que uma forma, né? Se nós pegar aí e compor com GL nos dois lados dessa igualdade, né? Então eu tenho que GJ composto com GL é igual a GK composto com GL composto com GK. GL composto com GK. Tá? Então, se os elementos são conjugados, vai existir pelo menos um elemento de G, que a gente chamou de GL, né? Que a ação, vejam, a ação, se eu atuar GL e depois GJ, eu vou obter a mesma ação que atuando GK e depois GL. Tá? Eles não comutam, não quer dizer que comutam, se dois elementos são conjugados, quer dizer isso aqui. Tá? E claro, a gente podia continuar com isso, né? E escrever o GK como uma transformação de similaridade no GJ, tá? Porque o GK, se nós aplicar aqui agora, se nós aplicar, compor essa expressão com GL a menos 1 pela esquerda, né? A gente vai ficar com GL a menos 1 composto com GJ composto com GL igual a GK. Tá? Então, se o GJ é uma transformação de similaridade no GK, o GK é uma transformação de similaridade no GJ. Tá? Então é isso aí. Quando isso acontece, a gente diz que os dois elementos de um grupo são conjugados ou equivalentes. Tá? Outro conceito que a gente vai ver é o de classe conjugada. A classe conjugada é um conjunto de elementos do grupo e é o conjunto de elementos, se a gente considerar lá se nós olhar, né, para um certo elemento GJ do grupo, a classe conjugada desse elemento é o conjunto de todos os elementos que são conjugados a ele. Tá? Então, a classe conjugada a gente vai chamar de GJ. Então, isso vai ser o conjunto de todos os elementos do grupo que são conjugados a ele. Ou, de forma mais explícita, vai ser, se nós pegar e considerar aqui transformações de similaridade em GJ, usando todos os elementos do grupo, né? Tá, então eu vou considerar essas transformações de similaridade usando todos os elementos do grupo, L vai de 1 até a ordem do grupo, né? Todos os elementos que eu obtenho assim vão ser conjugados ao elemento GJ, né? E a gente diz que isso aqui é
a classe conjugada desse elemento GJ. Tá? Vou mostrar para vocês um exemplo. O nosso exemplo que a gente está usando nessas duas primeiras aulas é o grupo de Pauli em relação ao grupo, né? O G é o GP, o grupo de Pauli. Lembra, o grupo de Pauli é esse conjunto aqui mais menos sigma J mais menos I sigma J com J de 0 até 3, tá? Esse é o grupo de Pauli, tem 16 elementos, né? Se nós considerarmos, podem considerar qualquer elemento, eu considerei ali o G1. Se nós considerar o G1 e fizer todas, vejam que a gente vai ter que pegar os 16 elementos do grupo e fazer essa transformação de similaridade aqui, tá? Então se nós fizer isso, pegar lá sigma 0, multiplica por sigma 1, sigma 0 menos 1 é o próprio sigma 0, né? Menos sigma 0, multiplica por sigma 1, a inversa de menos sigma 0 é o sigma 0, é menos sigma 0 também. Aí tu tem I sigma 0, multiplica por sigma 1, multiplica por menos I sigma 0, que é a inversa do I sigma 0, e assim vai. Tá? Fazer isso para todos os elementos, tem que fazer essa multiplicação de matriz para todos os elementos. Aí a gente vai obter esse conjunto aqui, que é o sigma 1 e o menos sigma 1. Quer dizer que o sigma 1 é o elemento conjugado de elementos, isso sempre vai ser verdade, porque tu vai ter o elemento de identidade, né? Então o sigma, o elemento que tu está considerando a classe conjugada, sempre vai estar na sua classe conjugada, por causa do elemento de identidade, e o único elemento que tu obtém, fazendo essa transformação de similaridade, é o menos sigma 1 para o grupo de Pauli. Tá? Eu fiz para ajudar com essas contas, né? Não precisar ficar fazendo muita multiplicação de matriz, eu fiz um código aqui para fazer essas multiplicações para mim, tá? E aí a gente pode ver isso aqui para qualquer elemento, tá? Eu olhei para o elemento sigma 1, tá? Então vejam aqui tem uma lista com os elementos inversos para o grupo de Pauli. Aqui eu criei duas listas, uma foi para fazer a verificação de que realmente esses elementos aqui são inversos, tá tudo certo. E a outra é essa aqui para calcular a classe conjugada, tá? Então aqui eu fixo o J, né? Eu vou ter a classe conjugada daquele elemento GP, o J, né? O índice J. Na verdade o índice é um número a menos, né? Porque no Python aqui o índice começa em 0 e eu comecei com 1, né? Então aqui a classe conjugada do GJ, o késimo elemento dessa classe vai ser o elemento K do grupo de Pauli, composto com o elemento J do grupo de Pauli, composto com o elemento inverso do elemento K. Tá? Aí daí eu mandei mostrar o elemento que eu estou calculando a classe conjugada e a classe conjugada que é essa lista aqui, tá? Essa lista dos 16 elementos. Então vejam aqui, para o sigma 1, se nós olhar, aparece só, fazendo aquelas multiplicações, né, vai aparecer só sigma 1 e menos sigma 1. Tá? E assim eu posso fazer para qualquer elemento. Se fizer para o oitavo, se não me engano é sigma 2. Isso, é o sigma 2. Tá? Se nós olhar para cá, aqui vai aparecer na classe conjugada do sigma 2, vai aparecer o sigma 2 e menos sigma 2 está aqui, ó. Essas outras aqui é o menos, aqui esse I menos I é o menos sigma 2, tá? Então a classe conjugada do sigma 2 vai ser sigma 2 e menos sigma 2. E assim vai, para todo sigma, para sigma 3 vai ser menos sigma 3 e menos sigma 3. E assim a gente pode obter a classe conjugada de qualquer um dos elementos do grupo de Pauli, tá? Mas a princípio, quando vocês forem calcular a classe conjugada de um grupo qualquer, a gente teria que fazer esse cálculo dessa combinação aqui para todos os elementos do grupo. Tá? Então já vou aproveitar aqui para fazer uma observação. A classe conjugada sempre vai ter o elemento, como eu falei antes, né? Porque tu tem a transformação com a identidade está sempre no grupo, né? Então tu vai ter essa transformação com a identidade
a inversa da identidade é o elemento de identidade, então tu vai ter algo assim, né, essa expressão, composição E, GJ com E, que é o próprio GJ. Então o GJ sempre está na sua classe conjugada. Tá. Então, recapitulando, dois elementos são conjugados, se um pode ser escrito como uma transformação de similaridade do outro, e a classe conjugada, um certo elemento, são todos os elementos que podem ser obtidos a partir dele por transformação de similaridade, usando os elementos do grupo. Tá? Agora a gente vai provar um teorema. Deixa eu ir aqui para a próxima página. A gente vai considerar dois elementos do grupo, então considera dois elementos G, J e GK do grupo G. Ok? Se esses elementos são do grupo G, sobre a operação, né? Bom, a gente costume escrever simplesmente pertencem a G, tá? Mas fique subentendido que a operação que é sob uma certa operação de composição asterisco. Se esses dois elementos forem conjugados, a classe conjugada deles é a mesma. Tá? Então, se um é conjugado do outro, a classe conjugada, ou seja, o conjunto de todos os elementos que tu obtém a partir deles, por transformação de similaridade, é o mesmo conjunto. Tá? Então, se são conjugados, então a classe conjugada de GJ é igual à classe conjugada de GK. Tá? Se são conjugados, isso aqui quer dizer que eu posso escrever o GK como sendo GL, GJ, GL a menos 1. Tá? Ou vice-versa. Eu escolhi essa ordem, mas tanto faz. Tá? Eu só escolhi essa ordem porque daí eu vou começar para provar esse teorema. Eu vou começar considerando a classe conjugada do GK. A classe conjugada do GK, então, lembrando da definição, são todos os elementos que eu obtenho por transformação de similaridade a partir do GK. Então, vou pegar M de 1 até a ordem do grupo G, fazer essa transformação de similaridade, o conjunto de elementos que eu obtenho é a classe conjugada do elemento GK. Tá? Agora eu pego e substituo a suposição, né, de que GJ e GK são elementos conjugados. Então vou ter aqui conjunto GM, GL, GJ, GL-1, GM-1, com M indo de 1 até a ordem de G. Tá. Agora vocês lembrem lá da primeira aula, a gente falou sobre a inversa, né? A inversa da composição, que troca a ordem, né? Então isso aqui, ó, GL inverso, composto com GM inverso é igual à inversa da composição de GM com GL. Tá? Então eu posso reescrever isso aqui assim, GM, GL, e eu estou usando associatividade sem escrever nada, né? Então eu posso colocar o parênteses aqui sem problema. Essa ordem que eu componho não deve importar. Tá? Então vai ser composto com GM, GL menos 1. Para M indo de 1 até a ordem de G. Tá? Agora vejam que eu tô pegando um elemento do grupo e compondo no final, aqui como M vai de 1 até a ordem do G, eu estou compondo com todos os elementos do grupo. Tá? Daí vocês lembrem do teorema do rearranjamento que dizia que se a gente fizer isso, né, o que tu vai fazer é rearranjar a ordem dos elementos, mas o conjunto que tu obtém, na verdade, é o próprio grupo, né? São todos os elementos do grupo vão estar ali.
tá? Então todos esses elementos aqui vão ser elementos do grupo. Eu posso pegar e chamar esses elementos dar nome, indexar esses elementos, né? Eu vou chamar o índice de n e vou ter o equivalente, né? Então aqui vai aparecer um gn, que é a composição de gm com gl, né? Composto com gj, composto com gn a menos 1, para n, desculpa, indo de 1 até a ordem de g. Tá? Mas se nós olhar para cá agora, ó, eu estou pegando transformação de similaridade usando todos os elementos do grupo aplicadas, né, a GJ, mas isso é o que a gente chamou de classe conjugada do elemento GJ. Tá? Então, se dois elementos são conjugados, as suas classes conjugadas são iguais. Tá? Então, o conjunto de elementos que eu obtenho por transformação de similaridade em GJ é o mesmo conjunto de elementos que eu obtenho por transformação de similaridade em GK. Tá? Isso tem em termos de estrutura do grupo, isso tem uma implicação importante, porque a gente vê que a classe conjugada de todos os elementos que estão dentro de uma classe conjugada é a mesma. Tá? Então todos os elementos conjugados estão dentro de uma mesma classe conjugada. Se eles não são conjugados, eles vão fazer parte de classes conjugadas diferentes. Tá? Então começa a aparecer uma separação do grupo em termos de classes conjugadas. Tá? Vou colocar aqui uma observação. Todos os elementos conjugados estão dentro de uma mesma classe. Exemplo. A gente tinha antes, né, que a classe conjugada do sigma 1 era sigma 1 e menos sigma 1. Por esse teorema, a classe conjugada do menos sigma 1 é a mesma, tem que ser a mesma da classe conjugada do sigma 1. Tá? Daí a gente pode vir aqui e testar. O sigma 1 era o índice 4, né? Então o menos sigma 1 vai ser o índice 5. Se nós rodar aqui, o que aparece aqui tem que ser, então aqui está o menos sigma 1, né? Que é o elemento que eu estou calculando a classe conjugada. O que aparece nessa lista aqui tem que ser, pelo teorema, né? Menos sigma 1 e sigma 1, tá? Então é a mesma classe conjugada. Trocou a ordem que aparece, mas os elementos são os mesmos, tá? Bom, agora, baseado nessa observação, a gente pode decompor, como a gente fez em termos de cossetes, a gente pode decompor o grupo em termos de suas classes conjugadas, tá? Decomposição de G em termos de classes conjugadas. Para fazer isso, aquela observação aqui vai ser essencial, tá? Que todos os elementos dentro de uma classe conjugada, todos os elementos conjugados estão dentro da mesma classe conjugada. Tá? Antes disso, a gente vai fazer uma observação que é a seguinte: para qualquer para o elemento de identidade aqui a gente vai precisar, mas para qualquer elemento proporcional à identidade, ao elemento de identidade, a classe conjugada é aquele elemento, é só aquele elemento. Tá? Então, eu vou começar olhando para qual é a classe conjugada do elemento identidade. Tá? Então, isso vai ser o conjunto, né? Gm conjugado com E conjugado com Gm-1, M de 1 até ordem de G. Tá. Bom, mas aqui como
a composição do elemento de identidade com qualquer elemento é o próprio elemento. A gente pode trocar aqui por isso aqui. Tá? E aí a composição de um elemento com a sua inversa é o elemento de identidade. Então aqui tu vai ter o E para todo M, né? Que é o próprio E. Eu deixei como exercício para vocês para mostrar que se tu tem algo, um elemento que é proporcional à identidade, como nas matrizes no grupo de Pauli, tu tem lá mais, menos identidade, mais menos identidade. Para todos esses elementos dá para mostrar que a classe conjugada deles é o próprio elemento, tá? Só tem um elemento nessa classe conjugada, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente considera, para chegar, né, nessa decomposição do G em termos de classes conjugadas, considera um elemento GJ que pertence a G, mas que é diferente da identidade. Tá? Claro que a classe conjugada do GJ não tem nenhum elemento em comum com a classe conjugada da identidade, do elemento de identidade. Tá? Então daqui a gente tira já que o grupo G ele contém ou é igual à união, né, da classe conjugada do elemento de identidade com a classe conjugada esse elemento GJ. Tá? Bom, se o grupo for trivial, né, se o subgrupo, bom, aqui não tem se o grupo for só elemento de identidade, que seria o caso trivial, aí já não teria o GJ que não pertence, que não é igual à identidade, tá? Então não valeria isso. Seria o caso mais simples sem graça. Então o primeiro caso mais interessante seria quando o grupo tem no mínimo 2 elementos, tá? E mais algum elemento. Tá? Então nesse caso a gente teria que o grupo contém ou é igual a essa união aqui. Tá? Se o grupo conter essa união aí, então existe um GK, né, que é diferente de E que não pertence à classe conjugada G do elemento GJ, né? Tá. Aí a gente pode criar, né, construir a classe conjugada do elemento GK, né? Porque ele é diferente de E e não está na classe conjugada do GJ. Aí, por aquela observação, né, de que todos os elementos conjugados estão dentro de uma mesma classe, tá? A gente sabe que não pode existir nenhum elemento comum a essa classe e a essa classe. Tá? Então, a gente sabe, né, daquela observação que GJ intersecção com GK também é o conjunto vazio. Tá? E daqui então sai que o G vai se conter ou ser igual a GE, união com GGJ, união com GGK. Tá. Bom, e até aí é suficiente para ver que dá para decompor um grupo em termos de classes conjugadas, porque se o grupo conter isso aqui, toda essa união desses 3 conjuntos aqui, dessas 3 classes conjugadas, quer dizer que tem algum elemento que está fora delas todas, tá? Aí a gente monta uma classe conjugada, aquele elemento, e a gente sabe que nenhum elemento daquela classe vai estar nessas aqui, tá? E aí continua até completar o grupo, tá? Então, continua até que o G
vai ser equivalente, né? AGE, união com GGJ, união com GGK, união com quantas classes conjugadas for necessário, tá? Como sempre, a gente vai usar o grupo de Pauli para fazer um exemplo desse tipo de resultado. Na verdade, ver uma situação em que esse resultado se aplica, né? Então, o grupo de Pauli, a gente pode escrever ele como a união da classe conjugada de sigma 0, que é a identidade, para o grupo de Pauli, né? Como eu falei, a classe conjugada de qualquer elemento proporcional à identidade é o próprio elemento, então o do menos sigma 0 também vai ser esse único elemento, a classe conjugada do i sigma 0 também, a classe conjugada do menos i sigma 0 também, tá? Então, para esses quatro elementos aqui, a classe conjugada é o próprio elemento. A gente já viu um exemplo, né, de classe conjugada do sigma 1, que é o sigma 1 e o menos sigma 1. Também para os outros sigma 2 e para o sigma 3 vai ser a mesma história, tá? Vai ser o mais sigma 2 menos sigma 2. Vocês podem verificar isso tudo lá usando aquele código. Para o sigma 3 mesma coisa. E aí falta, vejo que a gente tem aqui 6 elementos e mais 4, 7, né? Então falta elemento, e esses elementos vocês podem obter formando com i sigma 1, a classe conjugada de i sigma 1, que vai ser mais menos i sigma 1, a classe conjugada de i sigma 2 e a classe conjugada de i sigma 3. Tá? Vai ser mais menos i sigma 2, mais menos i sigma 3. Então aqui eu tenho 6 classes conjugadas, cada uma tem 2 elementos, eu vou ter 12 elementos mais esses 4 aqui, vai me dar os 16 elementos do grupo de Pauli. Tá? Então assim seria a maneira como eu posso decompor o grupo de Pauli, em termos de classes conjugadas. Tá? Agora vem uma nova definição, que é a definição de subgrupo invariante. Tá? Bom, vou aproveitar para lembrar, né? Se a gente tiver um grupo G sob uma operação de composição asterisco, um subconjunto, né? Um subconjunto H que é contido igual a G é chamado de subgrupo de G se for um grupo segundo a mesma operação de composição asterisco. Tá? Se o H é igual à identidade ou igual a G, a gente chama de subgrupo trivial, se não é um grupo próprio. Tá? Agora, quando que esse subgrupo é invariante? Tá? A gente diz que o H é um subgrupo invariante quando a gente considerar essa transformação de similaridade aqui, isso aqui para qualquer elemento do G, se para todo elemento do G, para todo elemento do grupo, essa transformação de similaridade aqui nesse subgrupo dá o próprio subgrupo, a gente diz que esse subgrupo é invariante sobre essa transformação de similaridade. Tá? Uma maneira, isso tem que ser verdade, vejam, isso tem que ser verdade para todo elemento do grupo G. Uma maneira mais fácil de lembrar do que é um subgrupo invariante é que para um subgrupo invariante, se a gente compor aqui pelo lado direito, se a gente compor com o elemento GJ, a gente vai ter que GJ composto com H vai ser igual a H, ou equivalente, né? Não igual, a H
composto. Lembra a equivalência entre dois conjuntos é que eles possuem os mesmos elementos, não importa a ordem, tá? GH composto com GJ, tá? Ou seja, os cossetes à direita e à esquerda de um subgrupo invariante são iguais, tá? Acho que acho que é a maneira mais fácil de lembrar. Vou colocar aqui sim. Os cossetes à esquerda e à direita de um subgrupo invariante são iguais. Isso não é verdade para um subgrupo qualquer. Tá, lembra outro conceito que a gente viu na aula passada, um cossete, né? Se tu tem lá um subgrupo H, um subgrupo qualquer, não precisa ser invariante, para um subgrupo qualquer do grupo G, se a gente pegar um elemento de G e compor com esse subgrupo, né? Segundo aquela regra de composição que eu apresentei para vocês na aula passada, isso é chamado de cossete, de H em G. A gente viu que se esse elemento GJ que eu componho com H está em H, eu vou obter pelo teorema do rearranjamento o próprio H e vai ser um grupo, mas se não tiver em H não vai ser um grupo, tá? O cossete não vai ser um grupo. Tá. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui em relação a isso aqui, que pode dar confusão. Vejam que eu tenho essa equivalência aqui, mas eu não estou exigindo que cada elemento do subgrupo seja invariante por esse tipo de transformação para que eu possa chamar esse subgrupo de subgrupo invariante. Tá? Então vou colocar como observação aqui. Não exigimos que GJ HK GJ-1 seja igual a HK para todo K de 1 até H. Tá? Não exigimos. Tá? Não é isso que a gente exige. A gente exige que quando aplicar em todos os K aqui, o conjunto que tu obtém é o mesmo. Tá? Essa é a definição de subgrupo invariante. Alguns exemplos. Bom, aqui a gente vai usar vocês podem usar o código. Esse aqui é fácil de ver. Não precisa nem usar o código. Vocês lembram que a gente apresentou exemplos de subgrupos, né, do grupo de Pauli? A gente viu exemplos de subgrupos do grupo de Pauli na aula passada. Um desses subgrupos, chamei de H2, é o sigma 0, sigma 1. Tá. Esse subgrupo não é invariante, não é um subgrupo invariante, e dá para ver isso fácil fazendo o seguinte: pega e compõe sigma 2 com H2. Então isso vai ser pela definição, né? Sigma 2 composto com sigma 0, sigma 2 composto com sigma 1. A composição aqui é simplesmente o produto matricial. Então eu vou fazer o produto dessas matrizes, sigma 2 menos I sigma 3. Né? Lembra, isso vai ficar I sigma 3 multiplicado pela função sinal de 2, 1, 3. Tá? Troca uma vez o 2 e 1, então vai ficar um menos aqui. Já o cossete à direita de sigma 2 vai ser sigma 0 composto com sigma 2, sigma 1 composto com sigma 2, vai ser então sigma 2 e I sigma 3. Tá? Tá, isso aqui, vejam que são diferentes. Então aqui eu já vejo que o H2 não é um subgrupo invariante. Não é um. Tá. Para o outro exemplo, esse aqui seria o exemplo 1.
Exemplo 2, eu vou considerar o H3, que também foi outro exemplo de subgrupo que a gente considerou na aula passada, é sigma 0, menos sigma 0, sigma 1 e menos sigma 1. É invariante, esse é invariante. Mas esse dá mais trabalho para fazer, então eu fiz um código para facilitar a nossa vida. Tá? Aqui tá. Então aqui está o subgrupo H3. Eu tenho que calcular, para verificar que ele é invariante, eu tenho que pegar todos os elementos do grupo e calcular os cossetes à esquerda e à direita e verificar que todos são iguais, tá? Então isso que eu fiz, aqui nesse código está uma lista, né, com os elementos do H3, tá o H3e, essa função aqui H3EJ, é o cossete à esquerda do H3 com o elemento GPJ, tá? O J é elemento do grupo de Pauli, tá? Do grupo de Pauli. E o H3D é o cossete à direita daquele subgrupo H3, tá? Então aqui, ó, com essas funções aqui eu coloco o J aqui, né? E faço a verificação. E depois eu mando mostrar aqui o elemento que eu estou compondo, né? E os cossetes à esquerda e à direita para mim verificar se são ou não iguais, tá? Então, por exemplo, aqui tem o elemento décimo 14, que ele corresponde ao elemento o 15º elemento do grupo de Pauli. Mas vocês podem começar com j igual a 0, seria o primeiro elemento, então tá aqui o elemento GPJ é sigma 0, a identidade. Aqui essa primeira lista aqui vai ser o cossete à esquerda de H3 com esse elemento, e aqui está o cossete à direita. Como é o elemento de identidade, vai ser a mesma coisa, vai ser o H3, H3, né? Esse é fácil, mas vocês podem pegar o J igual a 2 corresponde a menos sigma 0, o J igual a 3 a I sigma 0, o J igual a 4 é menos I sigma 0, e o J igual a 5 é sigma 1. Então vamos colocar o J igual a 5 para ver, que é um pouco mais interessante. Opa, o J igual a 4, que é o sigma 1, mas tanto faz, né? Então, por elemento sigma 1, cossete à esquerda, tá aqui, né? O cossete à esquerda eu tenho sigma 1, menos sigma 1, sigma 0 e menos sigma 0. Tá? Então dá o próprio H3. Ó. E o cossete à direita é a mesma coisa. Sigma 1, menos sigma 1, sigma 0 e menos sigma 0. Tá? Para o elemento, vamos olhar um outro aqui. Para esse elemento aqui, I sigma 0, que é o elemento com J igual a 2. Aí não vai ser o H3, mas vai ser I vezes H3. Ó. Vejam que aqui eu tenho I vezes sigma 1, I vezes sigma 1, I vezes menos sigma 1. Opa, aqui está o elemento e aqui está o conjunto. Então aqui é I, esses dois, esse aqui é I sigma 1 menos I vezes sigma 1. Desculpa, I vezes sigma 0 menos I vezes sigma 0, I sigma 1 menos I sigma 1. Aqui está o cossete à direita, I sigma 0 menos I sigma 0, I sigma 1 menos I sigma 1. Então é I vezes H3 na verdade. Tá? Aí tem esses aqui que são mais complicados, sigma 2 é 4, 8, 9. Não, esse é o menos sigma 2, vamos colocar o sigma 2. Mas eu verifiquei para todos, tá? Essas expressões eu obtive fazendo essa verificação aqui, tá? Então aqui para sigma 2, por exemplo, vocês têm essa expressão aqui, tá? Então para sigma 2 vai ser, aqui apareceu I vezes sigma 0, menos I vezes sigma 0, sigma 2 e menos sigma 2. Tá? Sigma 2 mais e mais. Peraí. Não é. O 9, desculpa, aqui não é. Não tá dando, mas não é também. Ó. Aqui tem I. Eu coloco em evidência o I, então eu tenho I vezes a identidade, tá? I vezes a identidade é I sigma 0, que é esse aqui. 4. Eu fui colocar 9 e coloquei 2. 9.
8. Tá, o nono elemento é o... tá, aqui está o sigma 2. O sigma 2, então aqui está o primeiro, o cossete à esquerda, isso aqui é sigma 2, isso aqui é menos sigma 2, isso aqui é... Se eu passo esse menos para cá, coloco em evidência é o sigma 3, né, que é 1 e menos 1. E esse aqui é o menos I sigma 3 e esse é o I sigma 3. Tá? Daí eu venho aqui, olho, eu vou ter a mesma coisa. Esse aqui está menos e mais. Então esse aqui é sigma 2, menos sigma 2, I vezes sigma 3 e menos I sigma 3. Tá? Então vai ser isso aqui. E aí vocês podem verificar para todos que o H3 é de fato um subgrupo invariante. E claro, no exercício eu pedi para vocês fornecer exemplos de outros subgrupos invariantes. É fácil de ver, né? Tá, dado esse exemplo aqui, é lógico propor um outro exemplo. Tá? Então tá aí exemplos de subgrupos. A gente tem um grupo, pode ter uma estrutura de subgrupos, né? A gente já viu o teorema de Lagrange, que subgrupos têm que ter ordens que dividem a ordem do grupo. Dentro desses subgrupos podem ter subgrupos que têm mais propriedades, uma estrutura adicional, né? Que é essa questão de serem subgrupos invariantes. Tá? Então a gente pode ter subgrupos que não são invariantes, como é o caso do H2, e subgrupos que são invariantes, como é o caso do H3. Tá? Agora eu vou provar um teorema que relaciona subgrupos invariantes com classes conjugadas. Tá? Tá? O enunciado desse teorema diz o seguinte, que se um subgrupo é invariante, tá? Se o H é um subgrupo invariante, então o H ou ele contém todos os elementos dentro de uma certa classe conjugada ou nenhum, tá? Ou toda uma classe conjugada está dentro daquele subgrupo invariante ou nenhum elemento da classe conjugada. Tá? Então, ou pode estar contida ou pode ser igual ao H, ou nenhum elemento de GGJ está em H. Tá? Então, se a gente tiver um subgrupo invariante e alguma classe conjugada, ou todos os elementos daquela classe conjugada estão dentro desse subgrupo invariante, ou nenhum. Tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vai supor que um elemento da classe conjugada tá no subgrupo, tá? Tá? Então a gente vai começar supondo que um elemento da classe conjugada GGJ está nesse subgrupo invariante H, tá? Ou seja, vai ter para algum elemento GK do grupo G, GK composto com GJ composto com GK-1 é igual a HL para algum GK pertencente a G e HL pertencente a H. Tá? Então, se essa nossa suposição está certa, existem elementos GK de G e HL de H tais que a gente tem essa igualdade, né? Porque a gente está supondo que um elemento dessa classe conjugada está no subgrupo invariante H. Tá? Então isso tem que ser verdade.
Agora a gente faz o seguinte, a gente pega e olha para a classe conjugada tanto desse elemento quanto desse elemento. Ou seja, a gente vai olhar para o conjunto de todos os elementos que a gente obtém fazendo transformação de similaridade nesse elemento e nesse elemento. Tá? Então, olha para esse conjunto aqui. Deixa eu ver quais índices eu já usei. Vou usar M agora. G. Então, vou considerar Gm composto com Gk, composto com Gj, composto com Gk-1, composto com Gm-1, para M indo de 1 até a ordem do grupo. Então só estou considerando o conjunto de todos os elementos que eu obtenho a partir desse elemento da esquerda, aqui dessa igualdade, tá? Essa igualdade aqui. Aí uso de novo o teorema do rearranjamento lá, né? Para reescrever isso como um Gn, mesma coisa que a gente fez antes, Gj, Gn-1, com n indo de 1 até a ordem de G. Mas isso aqui, ó, é a classe conjugada GGJ, tá? É a classe conjugada do elemento GJ. Tá? Então esse é o lado esquerdo, agora a gente faz a mesma coisa do lado direito. Então a gente vai considerar o conjunto de todos os elementos que eu obtenho fazendo transformações de similaridade em HL. Tá? Então o M vai de 1 até a ordem de G. Tá? Aqui não tem muito o que fazer, mas agora a gente usa o fato de que o subgrupo que a gente está considerando é invariante. Esse resultado não vale para qualquer subgrupo. O subgrupo tem que ser invariante para esse resultado poder ser usado. Como o subgrupo é invariante, a gente tem que eu estou usando GM, né? GM, H, Gm-1 é equivalente a H, né? Pelo subgrupo invariante, né? H é subgrupo invariante. Tá? Então a gente tem que ter isso. Olha só, se essa relação é verdade, o que a gente está fazendo, a gente está considerando a transformação de similaridade, tipo essa aqui, ó, em todos os elementos HL do grupo, né? E para que isso seja equivalente, todo o resultado de todos eles tem que pertencer ao H, tá? Vejam isso aqui, eu posso escrever assim, né? Vai ser esse conjunto, ó, G, M, H1, Gm-1, opa, vírgula, assim vai, Gm, H, ordem de H, Gm-1, tá? Esse conjunto é esse conjunto aqui. Então aqui, ó, eu estou considerando todos os HL e todos eles tem que ser, isso aqui tem que ser igual igual, equivalente a H, né? Então quer dizer que todos esses elementos aqui têm que pertencer ao H. Então todo Gm, HL, Gm-1 pertence ao H. Tá? Então esse conjunto que eu obtenho fazendo essas transformações em HL, todos pertencem a H, então isso aqui tem que estar contido ou vai ser igual ao H, ao subgrupo H. Tá? Aí daqui sai o resultado que a gente quer provar, que a classe GJ está contida ou é igual ao subgrupo invariante H. Tá? Então o que a gente mostrou foi que a gente mostrou então que se um elemento da classe conjugada
tá no subgrupo invariante H, então todos estão. A classe conjugada inteira está contida naquele subgrupo invariante. O caso contrário é se nenhum elemento tá. Se um tá, todos estão, e aí a outra possibilidade seria nenhum elemento tá. Então aí com isso fica aprovado o teorema que diz então que um subgrupo invariante contém uma classe conjugada, todos os elementos de uma classe conjugada ou nenhum elemento. Tá? Bom, na parte final agora da aula a gente vai provar um teorema sobre o grupo fator. O grupo fator é o grupo formado por cossetes, é um grupo formado por conjuntos, né? É um grupo formado por cossetes do subgrupo de um subgrupo invariante, tá? Aí para isso eu tive que adicionar algumas definições que eu vou só passar rápido por essas definições porque elas são simples, mas são demoradas para verificar. Tá? Então vou só passar rápido e mostrar para vocês essa verificação. Vocês têm condições de acompanhar tranquilamente aí vendo as notas de aula, tá? A primeira definição que a gente tem que ter, para o que vem depois aí, a gente viu como compor um elemento do grupo, né, com um conjunto, um subconjunto daquele grupo, tá? Que é algo assim, por exemplo, se tu tem lá um subconjunto B de um grupo G, a composição com a J é definida dessa forma, tu vai compor a J com cada elemento do conjunto. Tá? Isso tanto à esquerda quanto à direita. Aí como é que tu faz se tu tem dois subconjuntos? Tá? Tu faz o seguinte, tu pega, digamos que eu tenha dois subconjuntos A e B, e a gente vai definir a composição de dois subconjuntos do grupo, como sendo, eu vou pegar o primeiro elemento do A, compor com B, através dessa definição aqui. Pega o segundo, compõe com B. Pega o enésimo, compõe com B. E aí faz a união de todos esses conjuntos que tu obtém fazendo essas composições de A1 com B, de A2 com B e assim por diante. Tá? E claro, isso tem que ser equivalente a compor cada elemento do B, né, à direita aqui, com o A. Tá? Então se a gente compor B1 com A, união B2 composto com A e assim por diante, até BM composto com A, o conjunto de elementos que a gente obtém tem que ser o mesmo, tá? E isso a gente chama de composição de dois conjuntos A e B, tá? Então essa é a primeira definição que a gente precisa. A gente precisa, através dessa definição, provar vários resultados para depois provar lá o subgrupo, o teorema para o subgrupo invariante. Tá? Aqui, a primeira proposição que a gente vai provar é que se a gente tiver um subgrupo, que a gente chama de o subgrupo H, a composição de H com ele mesmo é o próprio H. Tá? Então se a gente compor um conjunto com um subgrupo com ele mesmo, vai dar o conjunto de elementos que a gente obtém, vai ser o próprio H. Tá? Aí essa é bem fácil de provar, então aplica a definição, a composição do H com H, aplica uma daquelas duas definições aqui, né? Então vai ser H1 composto com H, união H2 composto com H e assim por diante. Daí agora o H1 pertence a H, então aplica o teorema do rearranjamento, a única coisa que vai acontecer é que tu vai rearranjar os elementos de H, mas tu vai continuar sendo equivalente a H. E isso vai valer para todos os termos aqui. Então tu vai ter no final a união de H, assim vai. Tá? Que é o próprio H. Então está aprovada assim essa proposição. Aqui a gente só usou então a definição de composição de subconjuntos e o teorema do rearranjamento. Tá? Aí a gente vai precisar de resultados um pouco mais complicados, um pouco mais longos para provar, mas vocês vão ver que os passos são simples, tá? Tu está sempre usando os resultados anteriores. A primeira proposição mais complicadinha de provar é essa aqui. Então a gente vai considerar dois conjuntos, A, elementos indexados de 1 até N, B, elementos indexados de 1 até M, tá? E vai considerar um elemento do grupo C, um elemento qualquer do grupo, e a gente quer provar que
se eu compor C com A e depois compor esse conjunto, né, que eu obtenho com o conjunto B, isso vai ser equivalente a compor primeiro os dois conjuntos A e B e depois compor com o elemento C. Tá? Bom, para fazer a prova, a gente vai aplica, por exemplo, aqui, ó, eu começo aplicando a definição de composição do elemento com conjunto, obtenho esse conjunto aqui, tá? Aí eu vou ter aqui a composição de um conjunto com outro conjunto. Tá? Então essa composição eu vou compor esse elemento com B, união o próximo elemento com B, e assim vai, tá? Então aqui essa é a segunda linha aqui. Aí agora aqui, nesse ponto, eu aplico a composição do elemento com um conjunto. Então vai ser esse elemento composto com B1 até esse elemento composto com BM, união, assim vai, esse elemento aqui composto com B1 e assim vai, tá? Aí aqui nesse ponto eu uso a associatividade da... Eu já tô a nível de elementos, ó, eu tenho 3 elementos do grupo G, tá? Então aqui eu já posso usar a associatividade da composição de elementos, tá? Então aqui eu já uso a associatividade da composição, eu tinha C com A1, né? Daí fica C composto com a composição de A1 com B1. E a mesma coisa para os outros elementos. Aí eu faço essa composição, porque daí eu já começo a colocar, eu quero chegar nesse resultado aqui, né? Eu já começo a colocar o C em evidência. Tá? Então eu já tenho isso aqui, coloco, na verdade em evidência não, vou usar as definições de composição de um elemento com conjunto e de conjuntos. Tá? Então isso aqui, ó, esse conjunto aqui é a composição do elemento C com esse conjunto aqui. Tá? E aqui é a mesma coisa. Tá? E esse conjunto aqui agora eu vou enxergar, né? Aqui eu tenho A1 sempre, né? Então eu vou enxergar como a composição do elemento A1 com o conjunto B, tá? Que é o que está aqui. É só fazer a manipulação aí que a gente vai ter isso. E assim para todos os outros termos, tá? E aí aqui vai aparecer, ó, A1 com B até AN com B, que é a definição da composição do conjunto, desse conjunto com esse conjunto, que é a composição de A com B. Tá? Então assim que se prova esse tipo de resultado. Tu parte das propriedades da composição dos elementos de um grupo, da definição de composição de elemento com conjunto, de conjunto com conjunto, e vai com paciência aplicando aí até chegar no resultado. Então a gente vai precisar de resultados desse tipo. Tá? Lembrem desse resultado. Bom, eu deixei só como exercício. Alguns desses resultados aqui a gente vai precisar, mas são totalmente análogos a essa prova aqui. Então, por exemplo, se você tiver A com C composto com B, vocês podem fazer a composição primeiro do elemento com B, do elemento C com B, e depois compor com o conjunto A. Ou se esse C daqui estiver na direita, ou seja, se tu tiver composto B com C primeiro, depois composição com A, vocês podem compor primeiro os conjuntos A e B e depois compor com C também. Tá? Então dá para trocar essa ordem conforme a gente queira. Mais uma propriedade que a gente vai precisar, essa aqui. Então se a gente tiver dois elementos do grupo C e D, dois elementos C e D do grupo G, né, e dois conjuntos do grupo A e B, tá? Isso aqui é verdade, ó, se a gente tiver composição de C com A, aí composição desse conjunto com o conjunto obtido da composição de D com B, isso a gente pode trocar a ordem, a gente pode compor primeiro o A com o elemento D e depois compor tanto ou com B ou com C, tá? Tanto faz a ordem aqui, porque a gente já viu isso nas demonstrações acima, né, tá? Aí aqui eu vou passar direto porque é a mesma história, tá? Vocês podem usar, em alguns casos vocês vão usar os resultados anteriores, tá? Por exemplo aqui, ó, eu posso começar já considerando esse resultado aqui, ó. Eu teria C com A seria isso aqui e o D com B seria o meu B aqui. Então eu já posso reescrever dessa forma, tá? E a partir daí eu aplico as definições e vou chegar no resultado final com um pouco de paciência. Então esses são os resultados auxiliares que a gente vai precisar para provar o teorema do grupo fator. Tá? O teorema do grupo fator deixa eu aumentar aqui.
ficou bem aumentando. Tá, o teorema do grupo fator diz o seguinte: os cossetes, que são conjuntos, né? Os cossetes de um subgrupo invariante, eles formam um grupo, tá? Chamado de grupo fator. Então, se a gente considerar para todos os elementos de um grupo G e para um subgrupo invariante H, se nós considerar esse conjunto de conjuntos, né, que é o cossete G1 composto com H, G2 composto com H, até GG composto com H, esse conjunto de conjuntos aqui forma um grupo, ele tem uma estrutura de grupo. E a gente chama de grupo fator, ou o grupo quociente. A gente vai ver porque o grupo quociente, porque ó, a ordem do grupo fator é igual à razão entre a ordem do grupo G e a ordem do grupo H. Do subgrupo invariante H. Tá? Aí, para provar que isso é verdade, a gente tem que verificar todas aquelas propriedades, que a composição de dois cossetes de um subgrupo invariante é um subgrupo invariante. Então, para isso que a gente precisa daquelas propriedades que eu apresentei há pouquinho. Tá? Então, se a gente tiver lá dois cossetes, GJH composto com GKH, isso tem que dar um cossete. Tá? Então, vamos lá usar aquela última propriedade que a gente viu há pouco, né? A gente pode fazer vir aqui e fazer essa troca. Ó. Tu usa essa propriedade aqui, a gente pode fazer essa composição aqui primeiro, né? Então vem aqui, faz aquela composição primeiro, agora usa que é um subgrupo invariante para te trocar a ordem, né? O cossete à direita, que é esse aqui, né, vai ser igual ao cossete à esquerda. Aí agora usa aquela primeira propriedade que a gente provou, né, do C com A, depois com B. Eu posso compor A e B primeiro e depois compor com C, tá? Que é isso aqui. Tá? A composição de H com H a gente viu também, né, que é para um grupo qualquer é o próprio H. A gente compõe aqui o GJ com GK, que vai dar um certo elemento GL do grupo, e o que aparece aqui é um cossete. Tá? Então compõe dois cossetes e obtém um cossete do subgrupo invariante H. Aí da mesma forma, claro, a gente pode verificar que para cossetes à direita isso também vale. Tá? Não só para cossetes à esquerda, isso aqui também, esse teorema também, claro, vai valer para cossetes à direita. Então está verificada a propriedade de composição. Todo conjunto, para ser um grupo, tem que satisfazer essa propriedade de composição. A próxima propriedade é a associatividade. Tá? Essa é mais longa, mas dá para acompanhar, um pouco de paciência, de novo, dá para acompanhar a verificação. É simples, então o que eu quero é mostrar que se eu compor dois elementos, né, esse cossete e esse cossete, e depois compor o resultado com esse cossete, vai ser igual a compor primeiro esses dois últimos cossetes e depois compor com o primeiro. Tá? Então aqui a gente vai ter que fazer vai ter que manipular essa composição e fazer ela vir aqui para o lado direito. Tá? Então eu vou usar aquela última propriedade ali, vou compor H com H para aparecer só um H, tá? Aqui. Isso aqui eu chamei GJ com GK, chamei de GM, ó, GM com H, GL com H. Aí aqui eu chamo isso aqui de C, isso de A, isso tudo aqui de B, e uso aquele primeiro resultado, então eu vou ter a composição de GM, que é GJ composto com GK, com H composto com esse cara aqui. Aí eu já consegui passar isso para o lado direito, tá? Então já tá meio caminho andado. Agora é só fazer as manipulações, mais manipulações e tá feito. Tá? Aqui, então daqui para cá, eu uso de novo aquele mesmo resultado para passar o GK para dentro aqui, tá? E chego nessa expressão aqui. Agora só falta fazer aparecer o H. Tá? Aí para fazer aparecer o H eu uso que a composição de H com H é o próprio H, para mim ter duas vezes o H aqui. Aí eu tenho que passar esse H para a esquerda. Tá? Aí para mim passar esse H para a esquerda eu chamo isso aqui de A e isso tudo aqui de B. Ó. Tá? E uso aquela primeira propriedade e está feito. Tá feita a demonstração. Aí vocês podem mostrar que para composição, claro, para cossetes à direita vai também valer essa associatividade. Então essa é a próxima propriedade que tem que ser satisfeita. E outra propriedade que a gente tem que satisfazer é que deve existir no conjunto
o elemento identidade, tá? Que é aquele elemento que quando tu compõe com qualquer elemento do conjunto dá o próprio. Tá? Então nesse caso aqui o elemento identidade é o próprio subgrupo invariante H. Tá? Se a gente compor o subgrupo invariante H com qualquer elemento, vai dar o elemento. Então isso aqui a gente tem que verificar. Se tu pegar um coset qualquer, GJH, e compor com H, isso vai dar o próprio GJH. Tá? Aí usa de novo aquela propriedade, mas a direita, né? Eu teria aqui, não é a mesma. É C com A, né? Depois com B, fica C com a composição de A e B. Tá? A composição de H com H é o próprio H e está feito. Aí vocês podem mostrar que o mesmo vale para a composição à esquerda do coset com H. Tá? A última propriedade que falta a gente verificar é a existência da inversa. Né? Para cada elemento do conjunto, para que ele forme um grupo, deve existir um elemento que a gente chama de inversa daquele elemento, e a inversa a gente viu que é única. Né? Aqui a inversa vai ser, a inversa de um coset GJH é obtida compondo esse subgrupo invariante com a inversa de GJ, tá? Ou seja, considerando esse coset aqui. Aí a gente precisa verificar que essa composição aqui é o próprio H. Tá? Aí para fazer isso de novo, a gente vai usar aquelas propriedades, vai usar aquela última propriedade que a gente provou há pouco, né? Para compor esses dois do meio primeiro, como é subgrupo invariante, tu troca a ordem, chega aqui, né? Usa aquela propriedade de novo, que isso aqui é C, A e B, para compor A e B primeiro, H com H, e depois tu vai ter a composição aqui do GJ menos 1 com GJ, isso aqui dá identidade, e isso aqui dá H, tá? A identidade com H dá o próprio H. Aí da mesma forma vocês podem verificar que a composição à direita com esse elemento dá o próprio H, que é a identidade. Tá, então estão verificadas todas as propriedades. Os cossetes, de fato os cossetes de um subgrupo invariante formam um grupo, que é o chamado grupo fator, ou grupo consciente. E aqui está um exemplo de subgrupo, de grupo fator, que eu vou pegar o subgrupo invariante, aquele H3 que a gente viu há pouco naquele exemplo, né? Que é o mais menos sigma 0, mais menos sigma 1, e vou obter, né, vou pegar todos os elementos do grupo de Pauli e calcular os cossets. Tá? Isso que eu fiz aqui, de novo, usei esse código para me ajudar a fazer essas contas, né? Então aqui fui mudando, peguei lá j igual a 0, peguei como eu estou olhando para os cossets à esquerda, né? Usei aquele H3E, tá? Mandei mostrar aqui e vi o que era. Aí fui colocando aqui, completando essa equação. Então se vocês fizerem isso, vai aparecer o sigma 0 com H3, dá o próprio H3, menos sigma 0 com H3, dá o próprio H3, e sigma 0 com H3, dá I vezes H3, menos I sigma 0 com H3, dá I sigma 3 também, e assim vai. Então vai aparecer aqui no que está multiplicando sigma 0 e o que está multiplicando sigma 1, que aparecem aqui. Tá? Vai aparecer só o H3 e o IH3. Para o que está multiplicando sigma 2 e sigma 3, vai aparecer dois conjuntos que não estão aqui, que são diferentes do H3, não são nem múltiplos do H3, tá? Que eu chamei de C1 e C2, são esses dois conjuntos aqui, sigma 2 mais menos sigma 2, mais menos I sigma 3, e mais menos I sigma 2 e mais menos sigma 3, tá? Então são esses dois conjuntos. Então no final das contas eu vejo que em termos de elementos distintos, o grupo fator do H3 no grupo de Pauli, né? Esse subgrupo invariante aqui, é composto por esses conjuntos, o H3, IH3, C1 e C2. Tá? Aí, claro, a ordem desse grupo fator é 4, né? Ele tem 4 elementos, e que é igual a 16 dividido por 4, que é a ordem do GP, do grupo de Pauli, dividido pela ordem desse subgrupo invariante que tem 4 elementos. Tá? Aí com isso a gente termina essa aula, e vocês já receberam, né, quais exercícios têm que ser entregues. E até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o grupo de Lorentz. Tá?